à série Fruto do Espírito. Eu sou Felipe Gomes. Eu sou filho de Deus e o meu nome é Israel. O que é paz? E o contexto atual que vivemos, né? A gente tem algo bem claro na nossa mente, o que é conflito, né? Então, esse conceito de conflito a gente entende bem e temos entendido cada vez mais, porque tem se tornado cada vez mais real, ok? Mas o que é paz? É uma ideia bem interessante, porque as pessoas pedem um mundo de paz. Mas o que é paz, né? Então, o contrário de paz, a gente sempre entende que é conflito. Sempre pensamos que o contrário de paz é conflito. E, de fato, tem um sentido nisso, né? Mas, se a gente for verificar nas escrituras o que realmente é paz, a gente tem uma passagem, por exemplo, de Salmos capítulo 32, verso do 1 ao 5, que diz: Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoastes a culpa do meu pecado. Então, a Bíblia nos traz o conceito verdadeiro e pleno de paz. O conceito verdadeiro e pleno de paz não é a ausência de conflitos. O conceito verdadeiro de paz é o perdão dos pecados, porque o pecado nos causa dano e temos um Deus todo-poderoso, Criador, contra nós por causa do nosso pecado, não é? Então, a ideia de paz é não ter culpa, certo? Ou ter a culpa do pecado sobre as nossas costas. Esse poderia ser também a ideia do maior conflito que poderíamos ter em nossas vidas. É ter um conflito com Deus, porque Deus abomina o pecado. A verdadeira paz se encontra em confessar os pecados e ser perdoado as suas transgressões. A ausência de conflito, ela nem pode ser significada como paz ou algo bom, porque a ausência de conflito pode resultar em mais conflito. Mas a ausência do pecado, a ausência da culpa, isso sim traz grande e verdadeira paz. Então, quando pensarmos em paz verdadeira, sincera e genuína, não pense na ausência de conflito, mas pense no perdão. No perdão que há em Deus dos nossos pecados, se confessarmos a Ele. Da retirada de culpa que o pecado traz para nós. E aí sim, com o perdão dos pecados e com a ausência da culpa, podemos experimentar a paz, que é o sossego, que é a tranquilidade no coração e na mente, de que existe um Deus que não está contra nós, mas a favor de nós. Então isso nos dá paz, isso nos traz tranquilidade. Feliz, gratificado e abençoado é aquele que não tem Deus contra você, mas a favor de você. Isso sim é a verdadeira paz. A ausência de conflitos, ela é enganosa. Não ter um relacionamento conflituoso na família, no casamento ou na vida é engano. Talvez a ausência dele pode causar a destruição plena. Talvez até em certo sentido o conflito seja bom para ajustar alguns empecilhos ou impedimento de uma harmonia. Mas a verdade é que paz realmente, de fato, é quando somos perdoados dos nossos pecados e Deus não atribui culpa em cima de nós. E nós não temos um Criador contra nós, mas a favor de nós. E aí sim, nós experimentamos a verdadeira paz. Isso sim que é paz. Isso sim que é tranquilidade. Isso sim
que é a verdadeira paz. Que Deus abençoe para que tenhamos essa verdadeira paz e não possamos interpretar errado, pensando que paz é a ausência de conflitos. Qual é a verdadeira paz que Jesus prometeu aos seus seguidores no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27? Como essa paz citada nessa passagem difere da paz que o mundo oferece? E a passagem de Mateus capítulo 5, verso 9? Como podemos viver como pacificadores em nosso cotidiano? Primeiramente, a passagem de João capítulo 14, verso 17, nós podemos encontrar Jesus dizendo o seguinte: Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Este é um momento de profunda intimidade entre Cristo e os seus discípulos. Ele os prepara para os momentos difíceis que se aproximam, oferecendo-lhes uma paz que transcende os desafios da vida. A paz de Cristo não depende das circunstâncias externas, mas da reconciliação com Deus, a qual ele realiza em seu sacrifício redentor. Agora, Mateus capítulo 5, verso 9, Jesus declara: Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui, a paz que Cristo oferece não é apenas um estado interior, mas um estilo de vida. Ele convoca os seus seguidores a refletirem essa paz no mundo, sendo agentes de reconciliação, não apenas com Deus, mas com todos os homens. Essas passagens nos mostram que a paz de Cristo que recebemos deve ser proclamada e vivida, sendo uma paz que, por sua natureza, nos transforma em pacificadores. A paz de Cristo é uma paz mais do que simples ausência de conflito. É uma restauração do que foi quebrado pelo pecado. No Antigo Testamento, nós vemos o Shalom, que representa a restauração e a harmonia. Não apenas no sentido físico, mas no relacionamento com Deus. Em Romanos capítulo 5, verso 1, Paulo nos lembra: Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa paz é um presente de Deus alcançada pela obra consumada de Cristo na cruz. Ela não é afetada pelas circunstâncias, mas é um fruto da nossa reconciliação com Deus. Agora, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33, Jesus declara: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele não promete a ausência de dificuldades, mas nos assegura que por meio dele somos mais que vencedores. A paz que ele oferece é profunda e imutável, mesmo quando em meio às tempestades da vida. Em Filipenses capítulo 4, verso 7, Paulo descreve que essa paz é como algo que excede todo o entendimento, guardando nossos corações e mentes em Cristo. A paz que o mundo oferece é volúvel e temporária. O mundo nos oferece paz enquanto suas circunstâncias são favoráveis, mas quando as dificuldades surgem, essa paz desaparece. Já a paz de Cristo é inabalável, pois ela não depende
depende dos fatores externos, mas está fundamentada na vitória de Cristo sobre o mal. Ele é o nosso alicerce, nossa âncora, que nos mantém firmes mesmo nas tempestades da vida. Como diz Hebreus capítulo 6, verso 19, temos essa esperança como âncora da alma, segura e firme. Uma esperança que está ancorada na eternidade, em Cristo. Em meio à tormenta, Ele é a nossa estabilidade e por meio dele encontramos descanso e confiança. Como encontrar paz em meio a dificuldades? Dificuldades todo mundo passa, não é? Talvez você esteja passando por momentos difíceis nesse exato momento. E a palavra de Deus nos fala em Filipenses capítulo 4, versos 6 ao 7, dizendo: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graça, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A pior complicação de se sentir paz em meio à dificuldade é porque as dificuldades nos trazem ansiedade. E a ansiedade retira a nossa paz, a nossa tranquilidade. Isso é muito verdadeiro. Então, quando a gente sente isso, o simples ato de falar com alguém já alivia, sabe, essa pressão, essa ansiedade que nós temos. Imagina só se nós conseguimos transmitir essa sensação que nós temos para o Deus Todo-Poderoso. Então, pela oração e súplica a Deus, nós podemos ainda assim sentir paz em meio à dificuldade. Se apenas compartilharmos com uma pessoa, isso já nos causa paz. Imagina se a gente tem toda a confiança de compartilhar essa dificuldade que a gente tem com Deus, o Todo-Poderoso. Outra coisa que essa passagem nos convida a fazer no momento de dificuldades para sentirmos a paz de Deus é falar em ações de graças, é lembrar daquilo que a gente já é agradecido, né? Então, em momentos difíceis, ter o senso de gratidão pelas coisas que já temos, ao invés de ver as coisas que já está difícil, nos ajuda a termos um pouco mais de paz, né? Então, termos ações de graças, pensar naquilo que nós já somos agradecidos a Deus, ou que nós já temos. Talvez as dificuldades que se apresentam seja por algo que a gente não tem ainda, ou por algo que a gente não consegue ainda resolver. E Deus nos convida a olharmos para aquilo que nós já temos, que já recebemos e que somos agradecidos a Deus. E aí nós conseguimos também ter paz em meio às dificuldades e desafios. E aí, através de compartilhar com Deus e lembrar daquilo que nós já temos e agradecemos a Ele, aí sim, o Deus da paz, que excede o entendimento humano, né? Ou seja, como assim, né? Como conseguimos ter paz em meio à dificuldade? Isso não é da natureza humana, né? Mas através do Espírito de Deus, Ele nos dará paz, né? Na ótica humana, não tem como você ter paz em meio à dificuldade. É impossível, tá? Então, na ótica humana, não tem como. É impossível. Mas na ótica espiritual, na visão de Deus, sim, é possível ter paz ainda em dificuldades. Nós temos diversos personagens bíblicos que falam sobre isso, né? Um bem conhecido é Jó. Jó conseguia estar em paz, mesmo em um momento tão difícil, né? O apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo escreve Filipenses na prisão. Ele está em grande dificuldade e mesmo assim ele sente paz e sente alegria em meio a um momento tão difícil. Então, essa paz de Deus que excede o entendimento humano. E o que é que essa paz faz? Ela guarda o nosso coração, ou seja, as nossas emoções e a nossa mente, né? Ou seja, a nossa razão. Então, essa paz que vem de Deus nos momentos difíceis guardará a nossa emoção e a nossa razão de todos os problemas que ainda podem ser criados ainda mais quando nós não temos as nossas emoções e nosso
e nossa razão resguardadas, né? Então o Senhor, o Deus de paz, guarda o nosso coração e a nossa mente quando apresentamos a Ele em súplica e oração os nossos pedidos e com ações de graça, lembrando de tudo aquilo que somos já agradecidos por Ele. E nós conseguimos ter tudo isso que excede o entendimento por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo passou por grandes dificuldades e ainda assim apresentava a Deus todas essas dificuldades e era sempre grato a Deus pela oportunidade que Deus tinha concedido a ele de manifestar o amor de Deus pela humanidade. Que Deus nos abençoe para aprendermos essas grandes lições. Em Mateus capítulo 5, verso 9, Jesus declara que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Este título não é apenas uma promessa de bênção, mas um mandato. Ser pacificador não significa apenas evitar conflitos. Significa ser um agente de reconciliação, refletindo a paz que Cristo conquistou na cruz. Como está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 a 19, Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Cristo é o príncipe da paz, como é dito em Isaías capítulo 9, verso 6. Ele nos chama a viver essa paz, restaurando as relações quebradas entre Deus e o homem, e também entre os homens. Ser pacificador é, portanto, viver como representantes de Cristo, buscando a harmonia e a restauração em todas as áreas da vida e proclamando o Evangelho. Para viver a paz de Cristo, nós devemos, primeiramente, buscar a paz em Cristo acima de tudo. Não devemos depender da paz que o mundo oferece, que é passageira e volúvel. Nossa paz deve ser fundamentada em Cristo, que venceu o mundo e nos deu a paz eterna. Devemos também depender do Espírito Santo. Em Evangelho de João, capítulo 14, versos de 26 a 27, Jesus promete que o Espírito Santo nos ajudará a viver em sua paz, lembrando-nos de sua palavra e guiando-nos em momentos difíceis. Viver sem medo das tribulações. A paz de Cristo nos assegura que mesmo em meio às tribulações, temos vitória sobre elas. Como nos lembra Romanos capítulo 8, verso 37, somos mais que vencedores. Buscar a paz por meio da oração também é uma tarefa. Filipenses capítulo 4, versos de 6 a 7, nos ensina a orar com fé e confiança, e a paz de Deus guardará os nossos corações e mentes. Proclamar a paz de Cristo também a outros. Como discípulos de Cristo, somos chamados a ser agentes da paz, proclamando e vivendo o Evangelho da reconciliação. A paz de Cristo é radiante e radicalmente diferente da paz que o mundo oferece. Não é uma paz passageira, mas uma paz eterna, enraizada na reconciliação com Deus através de Cristo. Mesmo em meio às tribulações, podemos descansar na sua paz, pois Ele já venceu o mundo. Como pacificadores, somos chamados a refletir essa paz em nossas vidas, proclamando e vivendo o Evangelho. Mateus capítulo 5, verso 9 nos lembra que ao vivermos como pacificadores, somos chamados filhos de Deus. Nossa paz não depende das circunstâncias, mas da vitória de Cristo, que nos oferece uma paz imutável e eterna. Que a paz de Cristo guarde o nosso coração e nossa mente, e que sejamos fiéis em refletir essa paz em um mundo
que desesperadamente necessita dela. Que sejamos pacificadores, proclamando e vivendo a paz que Cristo nos deu para a glória de Deus.